Antes de mais nada, eu acho importante a gente corrigir um estereótipo de muita gente está analisando o caso e falando, tá vendo, a América Latina é sempre assim, tudo violento. O Equador é um país com uma história bastante pacífica, não sofria com a violência dos cartéis e gangues ligadas ao tráfico de drogas até muito recentemente. Eu conversei, inclusive, com alguns acadêmicos do Equador e acadêmicos que estudam o Equador, e a posição deles é naturalmente de choque. Muitos dizem, inclusive, que a morte do Villavicencio é um marco na história do país. Uma dessas pessoas com quem eu falei foi a antropóloga Vitória Stone Cadena, que ela é diretora associada do Centro de Estudos de Raça, Indigeneity e Transnational Migration na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E ela disse que o país está numa posição precária nessa luta para conter o aumento da violência armada, que os cartéis rivais estão disputando o controle do tráfico de cocaína, é um tráfico que só aumenta, e que esse assassinato segue outros ataques a autoridades eleitas e candidatos ao longo da costa do Pacífico, mas que nesse caso é particularmente porque aconteceu com um candidato presidencial muito conhecido no país, na capital do país, e num país com uma reputação muito longa, como eu disse, de paz. Então, os cidadãos estão mesmo de luto pela perda desse líder, mas também pela perda de um aspecto da sua própria identidade, que é esse aspecto pacífico, né? O país, embora repleto de corrupção política, violência policial crescente, ela mencionou, inclusive, os protestos indígenas, é um país conhecido por ser pacífico. O Equador tem 18 milhões de habitantes, passou por crises financeiras, por ditaduras, mas sempre pareceu meio blindado dessa violência de algumas dessas áreas. Como você disse, o presidente Lasso declarou estado de emergência, o ministro do Interior, Juan Zapata, disse que esses 6 suspeitos foram presos, e a família do Villavicencio está criticando muito a segurança, porque diz que houve erros cruciais. É muito difícil a gente dizer por que esses erros aconteceram, se foram estratégias equivocadas, se houve alguma conversa anterior, mas o que a gente sabe é que muitos desses cartéis, muitos desses líderes de gangue já estão infiltrados no governo. Então, essa é uma preocupação ainda maior. Agora, como tem esse elemento de que os 6 suspeitos eram colombianos, a narrativa de que a onda de violência que assola o país é importada da Colômbia ganhou força nas últimas horas, mas a situação é muito mais complexa. De uns 5 anos para cá, os traficantes ganharam muita força no país, porque esses cartéis internacionais se juntaram a grupos dentro de prisões e a gangues que já atuavam nas ruas do país. Isso virou um grande negócio, como eu disse, inclusive com muita gente se infiltrando no governo e assassinando quem atravessa o caminho deles com investigações. O Villavicencio não era só um candidato à presidência, um político respeitado no país, era um grande jornalista investigativo que entrou para a política com a promessa declarada de combater o crescimento da influência de traficantes no país. Então, para a gente tentar entender o que fez o Equador chegar a esse ponto, o primeiro passo é a gente olhar para o mapa. O Equador está espremido entre os 2 maiores produtores de cocaína do mundo, a Colômbia no norte e o Peru no sul, e tem um porto imenso de Guayaquil. Então, todos os containers que saem da Colômbia e do Peru, que já são manjados, são vasculhados, obviamente, com muito cuidado. Os do Equador passavam meio batido. Então, para os produtores da droga, passou a ser uma estratégia fazer com que esse porto se tornasse central para a exportação da cocaína. Os cartéis da Colômbia se enfraqueceram, se fragmentaram muito nos últimos anos, e cartéis do México e da Europa se aproveitaram disso para se firmarem na América do Sul. Então, o Equador passou a ser um dos principais destinos desses cartéis internacionais. Lembrando ainda que a moeda do Equador é o dólar americano, o que torna essa negociação ainda mais fácil, um atrativo a mais. Então, sim, a articulação com gangues internacionais é central, mas há outros fatores. Alguns anos atrás, havia 3 grandes grupos criminosos dentro das prisões equatorianas. De uns anos para cá, o país sofre com um problema de superlotação das prisões. E o crime passou a se proliferar dentro delas. Hoje são mais de 20 gangues disputando poder dentro e fora das prisões. Em pouco mais de um ano, foram mais de 500 pessoas mortas dentro de prisões equatorianas. Recentemente, o governo de Rafael Correa tirou dos Estados Unidos o poder sobre uma base em Manta. Isso também deu menos controle ao governo e mais controle aos traficantes, somado a isso a crise econômica profunda que começou durante a pandemia da Covid. Então, para vocês terem uma ideia, em 2020, o índice de homicídios no Equador era de 7 para cada 100 mil pessoas, o que é muito baixo comparado a outros países da região. Agora, a gente está falando de 26 por 100 mil. É um salto gigantesco, é um negócio extremamente
extremamente lucrativo, contra o qual a Colômbia vem lutando há mais de meio século. E o Equador é muito mais fraco, fragmentado politicamente, tem altos níveis de corrupção, tudo isso é um prato cheio para os criminosos. O Villavicencio ia direto nessas pessoas, era jornalista, mas era ativista, como eu disse, desde que ele trabalhava na indústria do petróleo, já denunciava corrupção nesse setor, criticou muito o governo do Correia, falava abertamente em lutar contra essas gangues. Então, quando uma gangue faz isso, algo que nunca aconteceu na história do país, reivindica a autoria do crime, a gente vê mesmo uma provocação, uma mensagem direta de que quem manda no país são eles. É lamentável, é um dia muito triste para o jornalismo, para a liberdade de imprensa, para a política, e por que não dizer não só para o Equador, mas para a região inteira, Vivi.